Pessoal, bom dia para todo mundo, né? Vocês foram entrando aí, eu fui dando bom dia para vocês, mas agora, para ficar bonitinho, bom dia para todos. Vamos dar início, então, à nossa aula, né? Nós vamos falar agora, entramos no século XX, vamos falar aí de Primeira Guerra Mundial, né? E para muitos, esse conteúdo é bem bacana, mesmo quem, eu gosto de falar isso, que mesmo quem não gosta de história, gosta de estudar as guerras mundiais, né? Há vastos estudos sobre ela, sobre as guerras, sobre vários documentários. Eu, particularmente, também gosto muito. Muito interessante entender toda a dinâmica, não apenas a dinâmica do conflito, mas como chegou lá. É bem interessante, na verdade. É mais interessante entender, estudar e entender as causas que levaram ao conflito do que o conflito propriamente dito, né? E aí a gente entra, então, no século XX, beleza? E é bem bacana também, do ponto de vista historiográfico, né? Nós historiadores, nós particularmente gostamos muito de um historiador britânico chamado Eric Hobsbawm. Eu já devo ter falado com vocês dele dentro de sala de aula ou até nas nossas aulas online aqui. O Eric Hobsbawm é um historiador que ele meio que revolucionou o estudo da história e uma das suas obras, das suas principais obras, se não a principal, que é de um conjunto de obras bem bacanas, ele escreveu A Era dos Extremos, um breve século XX. Ele já tinha escrito livros de acordo com as eras específicas, né? Então ele tinha, por exemplo, a Era dos Impérios, a Era do Capital, né? Ai, caramba, deu branco o outro aqui. A Era dos Impérios, a Era do Capital, e o outro eu esqueci completamente. Eu tenho o livro ali no armário, na estante, mas eu esqueci. E ele tem a Era, depois que eu lembrar eu falo. E tem a Era dos Extremos. O livro A Era dos Extremos, ele tem um subtítulo, né, chamado Um Breve Século XX, porque ele vai, como que eu diria, a Era das Revoluções, lembrei, a Era dos Impérios, a Era das Revoluções, a Era dos Impérios é a Era do Capital e a Era dos Extremos. E o Hobsbawm, ele vem trazer para a gente uma dinâmica diferente do entendimento histórico. Em vez de, e por isso que a gente chama ele de revolucionário, em vez de ele meio que dividir a história a partir do tempo cronológico, né? Então, tipo, o século XIX, o século XX, ele termina, né? O século XIX termina em 1900 e o século XX começa em 1901, ele não. Ele fala que o século XIX é um longo século XIX que começa em 1801 e termina em 1914. E em 1914 começa o século XX com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial é tão importante do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista de entender essa mudança de século, né, de enxergar o mundo, que é a Primeira Guerra em escala industrial. É a Primeira Guerra em escala mundial, em escala industrial, e que vai ali matar milhões de pessoas e vai definir ali também como nós vamos viver posteriormente, né, o nosso cotidiano. E não vai ser muito legal porque acaba causando a Segunda Guerra Mundial 20 anos depois. E aí ele fala que o século XX é isso. Ele começa em 1914 com a eclosão da guerra e termina em 1991 com a dissolução do bloco soviético, da União Soviética. Então, o século XXI para ele começa em 1991, né? Então, é uma parada muito legal, muito interessante. Se vocês tiverem curiosidade, interesse, assim, quando vocês estiverem mais tranquilos após o Enem, não, ainda não, Brenda, não estou apresentando. Vocês leiam depois A Era dos Extremos. É uma dica bem bacana. Tá bom?
Agora sim, Brenda, eu vou apresentar, beleza? Deixa eu só ver aqui. Uhum. Aí, pronto. Agora sim. Todo mundo vendo? Beleza, beleza. Então, ótimo. Vamos então estudar aqui a nossa Primeira Guerra Mundial, tá bom? Como eu disse para vocês, relaxem, fiquem tranquilos, porque nós não vamos, provavelmente, né, eu espero, nós não vamos terminar esse conteúdo hoje. Bacana? Deixa eu só voltar aqui um negócio. Isso. Aí. É porque eu gosto de deixar a janelinha de eu me vendo aqui para eu não estar fazendo nenhum tipo de besteira. Bom, vamos lá então. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre a paz armada. E aí, é um negócio tão legal que ele é o seguinte. Eu já disse isso para vocês na aula de unificação italiana e alemã. Quando a gente tem o fim da guerra, quando a gente tem o fim da guerra franco-prussiana, né, em 1871, a Europa, ela não vai ter nenhum tipo, eu falei isso também, imperialismo, nós não vamos ter nenhum tipo de conflito armado entre estados europeus. Então, esse período, inclusive, ele vai ser denominado de Belle Époque, tá? Em que nós teremos, então, um conjunto de avanços tecnológicos, científicos, muito importantes, tá? No contexto mundial, europeu. A gente tem, então, um aumento, por exemplo, da expectativa de vida, um aumento da capacidade produtiva, industrial, né, comercial e tudo, um encurtamento das distâncias, né? A gente tem ali o pós-segunda revolução industrial, então, de fato, o mundo ele está se desenvolvendo a passos largos. O que acontece é que, ao mesmo tempo em que não há estes conflitos entre estados, nós temos alguns conflitos internos, por exemplo, o grande ensaio, que nós vamos falar na próxima aula sobre a Revolução Russa, né? Em 1905, dentro de Moscou, dentro de São Petersburgo, na verdade, que Moscou não era a capital do Império Russo, era São Petersburgo, e teremos também na Ásia, né, na parte asiática da Rússia com o Japão, nós teremos a guerra russo-japonesa em 1904, que é inclusive o que vai gerar o grande ensaio em 1905. Mas na Europa, principalmente na Europa Ocidental, que é o nosso grande foco aqui de estudo, a gente não vai ter nenhum tipo de conflito entre, por exemplo, França e Inglaterra, entre, por exemplo, Alemanha e Inglaterra, ou Alemanha e França, nada disso, tá? A gente não vai ter nenhum tipo de conflito nesses moldes. Só que, mesmo a gente vivendo ali o que a denominada Belle Époque, então as pessoas estão ali super felizes, saudáveis, né, vivendo seu cotidiano, seu dia a dia, os estados não estão em conflitos, mas estão se preparando para um grande conflito. Esse conflito vai vir, nós estamos estudando ele aqui agora, mas eles estão se preparando durante todo o final do século XIX e início do século XX. Então, este período é denominado paz armada, que os estados europeus, eles estão pacificados entre eles, mas ela é uma paz que não é duradoura e é uma linha muito tênue, tá, entre entrar em guerra e manter-se em paz. Para isso, como eu não sei em qual momento eu entrar em guerra, eu vou me armar. Então a gente tem uma corrida armamentista gigantesca, tá? Essas potências europeias, elas vão se armar fortemente, criar novos mecanismos de novas técnicas de
de guerra, táticas de batalha, novos armamentos, né, e que serão experimentados na Primeira Guerra Mundial. Então, o imperialismo, ele é, né, a palavra do momento agora é o chamado gatilho. Então, a gente tem ali o imperialismo como um gatilho importante dessa paz armada, né, desse processo de crescimento do sistema armamentício, né, de defesa dos Estados europeus, e isso vai se dar principalmente após a Conferência de Berlim. Porque na aula passada nós falamos sobre a Conferência de Berlim, e a Conferência de Berlim ela é importante, né, no processo de partilha unilateral da África, né, partilha arbitrária e unilateral dos europeus do continente africano, pelos europeus do continente africano. E aí, quem cedia a conferência, né, que é a Alemanha, e o outro país recém-unificado, que é a Itália, eles vão se dar mal nessa partilha do continente africano, porque são países recém-unificados. Então, meio que a Inglaterra e a França vão chegar e falar, bicho, vocês acabaram de se unificar, vocês não vão sentar na janela agora, né? Então, no busão aqui, quem senta, quem tá na janela, quem tá aqui mais tempo, beleza? Então, recolham-se as suas insignificâncias e deixa que os profissionais façam o trabalho aqui. Só que, repetindo, né? Tanto na aula de unificação italiana e alemã, tanto na aula de imperialismo, eu falei isso, eu repito agora. A Alemanha e a Itália, elas já se unificam como grandes potências econômicas, políticas e militares, principalmente a Alemanha. Lembremos do Otto von Bismarck, a raposa prussiana, né? O cara deitou o cacete no Império Austro-Húngaro. Tudo bem que o Império Austro-Húngaro estava em decadência, mas ele aproveitou dessa decadência e deitou o cacete, né, no Império Austro-Húngaro. Ele, taticamente, né, e até com armas mais novas para a época, ele deitou o cacete no Napoleão III, né, e venceu a França, conseguindo ali concluir o seu processo de unificação, né. Então, quando esse desequilíbrio europeu ele é rompido por causa dessas unificações, os países mais antigos em termos de unificação e poderosos militarmente, a França perde a guerra, mas não deixa de ser poderosa, mas a Inglaterra, ela é muitíssimo poderosa. Só para vocês terem, para efeito de comparação, tá, pessoal? A Inglaterra seria os Estados Unidos no século XIX, em termos de potência militar, tá? O que nós temos, então, os estados se armando, né, cada vez mais, para um possível conflito que viesse a acontecer. E aí você tem a estruturação de novos exércitos profissionais. Então você tem a instituição de serviço militar obrigatório. O que é o serviço militar obrigatório? Aí eu vou dar aqui um exemplo que em Valadares é muito bom para ser usado, tá? O seguinte, no Brasil, todos os homens, eles precisam, aos 18 anos, ir numa sede do Exército, em algum lugar do país. Geralmente as cidades principais elas têm, Valadares tem, Teoflotone tem, Ipatinga tem. E aí o que acontece? Você vai fazer o alistamento obrigatório. Então todos nós homens temos que nos alistar. E aí o que acontece? Você pode servir durante um tempo o Exército Brasileiro, ou você vai ser dispensado. E aí a gente entra no quadro de reservistas. Por isso que muitos de vocês, meninos, que já têm 18 anos, se não fizeram, façam, tá? Vocês vão ter o certificado de reservista. E aí você pensa assim, haha, não peguei. Aí lá os trouxas do tiro de guerra, vai aprender a atirar, beleza, e vai também aprender a pintar árvore, meio fio e varrer rua. Bem, não é bem assim, porque num conflito
que ecloda entre o Brasil e algum outro país, vamos supor um país da América do Sul aqui, uma nova guerra do Paraguai, beleza? E a gente entra em guerra contra o Paraguai. Bom, nós reservistas é que, ó, vamos tomar ferro primeiro. Aqueles que estão em treinamento, aqueles que estão se tornando soldados profissionais do Exército Brasileiro, ou da Marinha Brasileira, ou da Aeronáutica Brasileira, da Força Aérea, eles vão depois, tá? Nós somos, né, os bucha de canhão. Nós, reservistas, vamos lá fazer um treinamento para aprender a atirar, para algumas técnicas, né, algumas táticas de batalha e tudo, tipo de 2 semanas, 1 mês, 2 meses, e depois, filhão, nós vamos lá para matar ou morrer. E esses caras com treinamento, eles vêm depois, entendeu? Então, os reservistas é que levam ferro primeiro, tá? Então, torcemos para não entrar numa guerra. Beleza? Deixa eu ver aqui. Capinar, Daneme, TG, quinta-feira, ai, ai. Você pegou TG então, Alexandre? Você pegou ou você quis? O Hamilton também. Vocês pegaram, tipo assim, chegaram lá, escolheram vocês ou vocês quiseram? Não vai lá. Não vai não, pra você ver. Você leva o ferro, é muito pior. Não mexe com isso não, vai lá, deixa ser bobo. Você não é muito pior. Vamos lá, então. Aí, galera, isso é diferente do serviço militar obrigatório, tá? O alistamento obrigatório é diferente do serviço militar obrigatório. Aí eu vou dar outro exemplo. O Estado de Israel, ele tem serviço militar obrigatório para todos, homens e mulheres. Então, homens têm serviço militar de 3 anos, tá? Eles têm que servir durante 3 anos, obrigatoriamente, o Estado de Israel, e as mulheres servem 2 anos, obrigatoriamente. Então, se alguns de vocês, homens, fizerem mochilão na Europa, ou qualquer outro lugar, e encontrar, ou for aqui no Brasil mesmo, encontrar uma mulher israelense com maior de 18 anos, seja gentil, ou você vai tomar porrada até falar que chega, porque elas são brutas, elas sabem atirar, e tem, como é que fala? São extremamente hábeis na técnica do Krav Maga, que é a defesa pessoal típica dos israelenses, tá? Então, não seja escroto, não. Não seja escroto com ninguém, viu? Não, foi mal, esqueci a vírgula. Vou lá ver se eu pego ou não. Ah, entendi. Você vai lá hoje, na quinta, para ver se pega ou não. Então tá, Deus te abençoe. Se você não quiser pegar, Deus te abençoe. Se você quiser pegar, Deus te abençoe também. Olha só. Seguindo aqui, então, né? A gente tem o serviço militar obrigatório. Então, todos os jovens, homens com 18 anos, eles são obrigados a passar um tempo nas Forças Armadas do seu país, né? Para poder, porque é obrigado, né? Então, os exércitos estão se profissionalizando. Como eu disse, você tem a criação de novas armas, né? Você tem criação de metralhadoras, de lança-chamas, tanques, né? Então, você tem ali a criação de armas que não eram utilizadas ou criadas até então, que tem uma capacidade de letalidade muito grande, e a produção de armamentos e munições, né, das já criadas, ou já foram criadas, ou dessas novas, em quantidades cada vez maiores. Então, os caras estão ali se preparando mesmo para um conflito que ele está iminente de acontecer. Além disso, para piorar a situação, nós temos os surtos nacionalistas europeus. O que significa isso? Tá? Todo mundo sabe que nacionalismo, beleza, é a ideia de meio que amor à pátria, a ideia de amor à nação. Você tem um conceito de Estado e nação que vai ser muito propagado pelo Napoleão no início do século XIX, e esse nacionalismo é o que a gente denomina de nacionalismo romântico, né? O de amor à nação, amor à pátria, né? E aí, o que a gente tem, quando a gente chama de surtos nacionalistas europeus, nós estamos falando de nacionalismos não mais românticos, mas nacionalismos exacerbados. E quando a gente fala exacerbado, nós estamos falando de exagerado.
E é importante ressaltar sempre isso. Quando a gente fala de extremos, né, seja ela a extrema-direita ou a extrema-esquerda, não importa, nós estamos falando de extremismo, extremismo religioso, extremismo político, né, tudo isso faz mal, tudo em excesso faz mal. Então, o que a gente tem aqui, essa ideia de nacionalismo exacerbado, que está acontecendo, esses surtos, esses crescimentos, é a ideia de que o meu país, a minha nação, ela é linda, maravilhosa, tudo, mas ela também é o quê? Muito melhor do que a de vocês. E caso alguém pense diferente disso, eu vou invadir, eu vou destruir, eu vou obter, eu vou conquistar o Estado ao lado que não concorda de que eu sou superior. E aí, estas ideias, né, de nacionalismos exacerbados, eles têm uma característica expansionista. Revanchista, pelo lado de alguns países, por exemplo, nós vamos ver, e expansionista pelo lado de outros países. Então, por exemplo, nós temos o revanchismo francês. E de onde surge este ideal revanchista? Perda da Guerra Franco-Prussiana. O perder a Guerra Franco-Prussiana levou à perda de territórios importantes da França, que eram os territórios de Alsácia e Lorena. Para quem gosta de futebol, nós estamos no meio das semifinais. Hoje, inclusive, tem jogo, adulto Ney joga, né? Não me peçam para colocar foto dele no Twitter, porque eu não vou colocar. Eu gosto muito dele como jogador, mas não gosto como pessoa. E aí nós temos uma situação bem legal, que é a seguinte. Nós temos 2 times alemães e 2 times franceses se cruzando nas semifinais. Aí teve um cara no Twitter que fez uma piada, dizendo que se passar um time alemão e um time francês para a final, não está valendo mais o troféu, e sim a Alsácia-Lorena. Então, eu achei a piada muito legal, porque eu sou historiador e eu rio dessas piadas, eu não sei vocês. Enfim, pois, não tem nada de adulto, né? Adulto não, cacete. Então, não está valendo o troféu, mas o que está valendo é Alsácia-Lorena. Bom, galera, o que a gente tem, então? Os alemães tomam Alsácia e Lorena. E por que essa região é tão importante? Porque essa região ela é rica em minério de ferro e carvão. Tá? Carvão e minério de ferro são matérias-primas importantes, geradores de energia, produção de aço, essa coisa toda. Então, para o desenvolvimento industrial de um país, é necessário muita energia, e o carvão é fonte de energia, e minério de ferro para a produção de aço, que aí se tem o desenvolvimento da indústria siderúrgica, tá? Que aí fornece matéria-prima, né, aço, para várias outras indústrias. Tudo bem? Bom, aí você tem, então, esse ideal revanchista e os ideais expansionistas. Você tem 2 tipos de expansionismo, o alemão e o russo. Então, o expansionismo alemão, ele é denominado pangermanismo, pan grande. Quando a gente pensa em pan, por exemplo, a gente pensa no pan-americanismo do Simão Bolívar, por exemplo. Né? Nós estudamos isso ali na descolonização da América Espanhola e do Haiti. O pan-americanismo era o ideal de criar uma grande América, né? E não fragmentar o território, né? Para a gente fazer frente ali às potências, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra. E aí você tem, então, o ideal do pangermanismo. Qual que era o ideal pangermânico? Era o ideal que todos os lugares na Europa que tivessem pessoas etnicamente germânicas ou próximas dos germânicos, este território deveria ser ocupado por potências germânicas, no caso, Alemanha, Império Austro-Húngaro. Tá bom? Os austríacos, eles são muito próximos dos alemães. Então, você tem um olhar, se liga nisso, hein? Você tem um olhar muito grande, né, de expansão territorial em regiões do que hoje é a República Tcheca. Você tem parte da Polônia, do que é a Polônia hoje, e
a menina dos olhos, né, do pan-germanismo é os Balcãs, a região dos Balcãs. Onde é a região dos Balcãs? Eu vou mostrar esse mapa para vocês. É a região onde hoje está Sérvia, Montenegro, Croácia, Bósnia e Herzegovina, tá? Essas regiões, Albânia e tal, essa região, ela é a menina dos olhos. Não existe ali povos totalmente germânicos, mas existe um grupo etnicamente germânico vivendo nessa região, ok? Bom, guardaram isso? Agora nós vamos para o expansionismo russo, que tem um ideal também de expansão do Império Russo através de conquista de territórios onde existam pessoas etnicamente ligadas aos russos, que são eslavos. Então, a denominação dada ao expansionismo russo é o pan-eslavismo, ou a Grande Eslávia, a Grande Rússia, que já é grande. E aí você tem, olha que interessante, onde existem povos eslavos no continente europeu, além da Rússia? Finlândia, Lituânia, Letônia, né? Tô falando países atuais, tá? Parte da Polônia, beleza? Como que eu digo? Parte da República Tcheca, né? A atual República Tcheca, a atual Eslováquia, beleza? E a menina dos olhos do pan-eslavismo é os Balcãs, onde sérvios, croatas, bósnios, albaneses, eles têm uma origem étnica eslava. Então, se você tem os Balcãs como menina dos olhos, tanto do pan-germanismo quanto do pan-eslavismo, nós temos um possível choque de interesses nacionalistas. Beleza? E isso pode causar um conflito armado. Bacana? Oi, quem me chamou? Alguém me chamou? Você abriu o microfone aí, Neinara, sem querer, né? Aí tá me trollando achando que você tinha me chamado. Você acha que eu não vi, não, né? Que eu vejo tudo. Vamos lá. Vamos lá, então. Foi mal. O Lucas com medo. Não precisa com medo de mim, não, galera. Sou de boas. Sou um amorzinho. Mulher que gosta muito. Mulher não, né? Tem homem que gosta também, né? Vamos parar com isso. Mas, coisa de signo, né? Eu sou um amorzinho, eu sou de Áries. Pronto. Agora eu causei a Terceira Guerra Mundial. Começa em Valadares. Só de eu falar meu signo. Né? Olha lá. Não tô vendo? Misericórdia, Deus me livre, show. Vamos cagar todo mundo. Só. Fica esperto. Coisa mais legal aqui, por exemplo, é que a Maria Antônia deve nascer em janeiro. Aí ela é aquariana, provavelmente. Aí vai ter um ariano, um aquariano e uma pisciana, que a Thelma é de peixes. Aí, ó que beleza. Peixe, aquário e um corno no meio, que é um chifrudo, que sou eu. Tô brincando. Mas zoeira, vai ser pior, porque a Maria Antônia não vai nascer depois do dia 15. Ela vai nascer. Ela vai nascer antes, então ela é capricorniana. É pior ainda. Ai, meu Deus. Socorro. Falou de signo, todo mundo comenta, né? Ai, ai. Olha os João Bidu aí, ó. Falou. Nem sei meu signo. Eu sei por causa da minha mãe, Lucas. Porque pra mim meu signo é dinossauro. Não acredito nesse trem, não. O pessoal fala que Ares é demoníaco, que não sei o que e tal. Eu sou um amorzinho de pessoa. Um amorzinho mesmo. Não sou até. Aí, viu? Ela falou que eu sou. Mentira, ela falou que eu não sou, não. Mas eu sou sim. Vamos lá. Vamos prosseguir, então. Todo mundo entendeu aqui, pessoal, a questão dos surtos nacionalistas europeus, da paz armada? Temos alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Uhum. Então vamos prosseguir, galera. Beleza, beleza. Vamos prosseguir, então. Bom, aqui a gente passa
Deixa eu ver aqui. Se você... tá certinho. A gente passa, então, para as políticas de alianças. Olha que interessante isso aqui. As potências europeias, elas vão criar mecanismos de auxílio mútuo, né? A gente tem essa paz armada, existem países que são mais ligados uns aos outros, politicamente, militarmente, e algumas alianças são extremamente antagônicas. Exemplo, antes da Conferência de Berlim, olha que interessante, antes da Conferência de Berlim, a Alemanha, tá, ela vai criar uma aliança com outros 2 países europeus para poder auxiliá-la na busca por territórios coloniais. Beleza? Não vai dar muito certo. Agora, vejam como essa política de aliança alemã, ela é antagônica. Nós temos o Império Alemão, tá? O Segundo Reich. Então, por isso que essa bandeira, ela é diferente, tá bom? Nós temos o Império Austro-Húngaro, beleza? E a Itália, que também tem uma bandeira diferente, porque nós estamos falando de uma monarquia também. Então, nós temos os impérios centrais, denominados impérios centrais, se aliando em 1882 na chamada Tríplice Aliança. Mas por que ele é antagônica, Bernardo? Sendo que alemães e austro-húngaros são parecidos etnicamente, por exemplo. Porque a Itália, para se unificar, teve que entrar em guerra contra quem? Contra a Áustria-Hungria. E a Alemanha, para se unificar, antes de entrar em guerra contra a França, entrou em guerra contra quem? A Áustria-Hungria. Então, este império, que está em decadência, sim, ele havia para 2 motivos. Então, aí está o antagonismo. E a Tríplice Entente travou? Peraí. Tá travando? Sim? Entendi. Então, tá, se travou para todo mundo, voltou, né? Ficou alguma parte que vocês não conseguiram entender? Vocês querem que eu volte? Explica de novo, fazendo favor. Tá, beleza. Volto aqui para vocês, então. Bom, vamos aqui. A política de alianças, né, ela vai ser criada a partir de 1882 com a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, nós temos ali o Império Alemão, beleza? O Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Estes estados, né, eles vão se aliar 2 anos antes da Conferência de Berlim, né, sob comando da Alemanha, porque a Alemanha pretende conseguir territórios coloniais, importantes territórios coloniais na África. Não vai dar muito certo, mas é uma aliança que vai perpetuar, ela vai continuar após a Conferência de Berlim. Bacana? E aí é importante ressaltar a questão dessas bandeiras, porque são bandeiras monárquicas, tá? A bandeira da Alemanha não é a mesma hoje, né? Essa bandeira é a bandeira do Segundo Reich, e da Itália tem aquele brasão no meio, que é a bandeira do Reino Italiano. Bacana? E ali, as bandeiras do Império Austro-Húngaro, que é importante ressaltar, que se vocês tirarem aqueles brasões, vocês vão ver que a bandeira da Áustria atual, ela é vermelha, branca, vermelha, e a bandeira da Hungria, ela é vermelha, branca e verde do mesmo jeito. Só tiraram os brasões monárquicos, porque hoje são repúblicas, né? E aí, por que eu falo que essas alianças, elas são antagônicas, né? É uma política de alianças, mas alianças antagônicas. Por quê? Itália e Alemanha tiveram que lutar com o Império Austro-Húngaro em algum momento das suas políticas de unificação, porque o Império Austro-Húngaro tinha ou domínio territorial ou domínio de influência sobre esses países recém-unificados, né? Então, você vai simplesmente lutar contra o inimigo e depois trazer esse inimigo para perto. Isso é novo? Não. Isso não é novo, tá? Tanto é que na Tríplice Entente, criada em 1907,
a gente também vai ter uma política de aliança antagônica. A Tríplice Entente, ela vai fazer frente à Tríplice Aliança, e aí você tem, então, a Inglaterra e a França, as duas principais potências europeias, se unindo junto à Rússia. E aí, por que é antagônico? Primeiro, você tem, desde o século XIX, um problema muito sério entre o Império Britânico e o Império Russo, que tem uma linha tênue que vai separar a fronteira desses dois impérios. Essa linha tênue que separa esses dois impérios se chama Afeganistão. Só para efeito de curiosidade, tá? O Afeganistão, que eu disse na aula passada, que é o país cemitério de impérios, ele vai ali, por exemplo, desde a antiguidade, os afegãos vão conseguir impedir que Alexandre dominasse, Alexandre o Grande, Gengis Khan, a própria Inglaterra e depois a União Soviética, beleza? E depois os Estados Unidos. Então ninguém consegue dominar o Afeganistão. E ali você tem países extremamente desenvolvidos do ponto de vista econômico e político, e um país completamente atrasado em termos de desenvolvimento econômico, social e político. Nós temos uma monarquia com característica absolutista, que é o czarismo, temos uma economia agrária quase que feudal e uma sociedade ainda com resquícios do feudalismo, com divisão de classes muito bem definidas, sem ou nenhuma mobilidade social. Né? O czarismo ele é muito cruel. Então, pessoal, você tem essa política de alianças antagônicas entre França, Rússia e Inglaterra para tentar impedir o avanço, né, do pan-germanismo comandado pela Alemanha. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Voltei os 10 segundos aí, deu para entender certinho, né? Então vamos prosseguir. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui porque eu consigo ver com a minha carinha feia aqui se tá travando ou não. Bom, beleza. Vamos aqui, vamos passar. Olha aqui, galera. Mapas, mapas e mapas. Isso é muito importante. Olha os blocos rivais antes da Primeira Guerra. Tudo que está de laranja são os chamados impérios centrais. Veja que eles estão bem no centro da Europa, realmente, tá? E aí nós temos o Reino Alemão, o Império Reich Alemão, o segundo Reich, não confundam, tá? O primeiro Reich é o Sacro Império Romano Germânico, o segundo Reich é o Reich dos Kaisers, né? Que são ali o Guilherme I e o Guilherme II, e o terceiro Reich, que é o que vai ser tentado, né? Que o Hitler vai tentar criar após a ascensão dos nazistas. Então você tem a Alemanha. Vejam que o Império Alemão ele é muito maior do que é a Alemanha hoje. Lembrando que este territóriozinho aqui é o Rio Reno, tá? Então aqui essa região em laranja que é a Renânia, guardem isso. Essa região ela é riquíssima em minério de ferro, porque essa região que fica o Vale do Ruhr, tá? Onde nós temos duas cidades muito importantes aqui, industrializadas, Gelsenkirchen e Dortmund, por exemplo, e essa região é denominada de Alsácia e Lorena, beleza? E aí nós temos, então, aqui os Países Baixos, olha só, neutros, Bélgica, Holanda e tudo. Então temos aí neutralidade, tá vendo? Não faz parte de nenhum dos blocos. Então temos o Reino Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Beleza? Córcega pertence à França, Sardenha pertence à Itália. Beleza? Importante, Itália, ela está riscadinha de verde, porque em maio de 1915, ou seja, já no contexto da Primeira Guerra, a Itália muda de lado e passa a fazer parte da Tríplice Entente, onde está o Reino Unido, onde está a França, onde está o Império Russo. Lembremos que o Império Russo também, ele tem territórios que não existem para ele mais, como, por exemplo, essa região aqui do Império Alemão
faz parte hoje da Polônia, e essa região faz parte também da Polônia, Letônia, Lituânia, Eslovênia e Finlândia, tá bom? Então, vocês vão ver isso aí depois, vai ser interessante para vocês entenderem. Península Ibérica não faz parte dos grupos, Escandinávia também não, e Norte da África são colônias, né, dos impérios aqui, dos reinos europeus, e Império Turco Otomano e tudo. Aqui, olha aqui, ó, essa parte do Império Austro-Húngaro e essa parte aqui são os Balcãs. Isso aqui é onde a treta vai acontecer. Então, aqui nós temos, por exemplo, a Albânia, e aqui nós temos Sérvia, Montenegro, Croácia, bacana? E aqui embaixo, Grécia. Beleza? E tudo aqui, Império Turco-Otomano. Turquia vem até aqui hoje, aqui fazia parte do Império Turco-Otomano. Calma lá, que nós vamos entender isso aqui com tranquilidade. Beleza? Vamos prosseguir, então. Olha só, um outro mapinha para vocês entenderem a divisão política. E agora, os países, alguns outros países europeus, tá? Já em 1914, com a eclosão da guerra, vão fazer parte dos grupos, né? Dos grupos aliados ali, né? Então, olha só, a Tríplice Aliança, vamos falar sempre da Tríplice Aliança primeiro, que ela é a mais velha. Então, a Tríplice Aliança de amarelo, criada em 1882, mais os seus aliados. Então, temos a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, demarcado de vermelho, que ela vai mudar de lado. A Bulgária, que era dominada pelos turco-otomanos, né? E o Império Turco-Otomano, eles vão fazer parte da Tríplice Aliança, porque existia uma proximidade muito grande dos otomanos com os alemães estavam construindo uma ferrovia que ligaria Berlim a Bagdá, no Iraque, beleza? Que pertencia ao Império Otomano. Então, tinha esses investimentos alemães dentro do Império Otomano e, por isso, essa proximidade entre os países, tá? Entre os impérios. E aí, você tem países neutros, olha aqui, Noruega, Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Islândia, Espanha e sempre a Suíça, e a Tríplice Entente, o Império Russo, como eu disse, São Petersburgo é a capital czarista era São Petersburgo e não Moscou, beleza? Grã-Bretanha, tá? França, e aí você tem os aliados. Sérvia, Grécia, Romênia, Portugal. Bacana? E, de novo, né? De novo, você tem a ideia de que a Itália vai mudar de lado Ideia não, né? O fato de que a Itália vai mudar de lado em 1915 em troca de territórios coloniais, tá? Coisa que França e Inglaterra vão prometer. Bacaninha? E as partes aqui mais escuras, por exemplo, Bélgica e Albânia, Montenegro, serão invadidas pela Tríplice Aliança, tá? Então, Bélgica, Albânia e Montenegro são regiões invadidas pelo Império Turco-Otomano, pela Tríplice Aliança, tropas da Tríplice Aliança, durante a Primeira Guerra Mundial. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Beleza? Bom, toda guerra tem um estopim, né? Tudo acontece por um fato histórico específico. Já falamos dos antecedentes, já explicamos ali os motivos que levam, né, a questão da paz armada, dos impérios brigando ali por territórios coloniais na África, na Ásia, né? E tudo vai ter um estopim. A gente tem que pensar, e eu sempre falo isso para vocês, e essa frase ela muda um pouco no século XX. Porque o que acontece? Eu sempre falei isso para vocês desde quando a gente começou a estudar a antiguidade. Guerra, ela é bom para quem? Para ninguém. Ela pode ser menos pior para quem vence. Agora, no século XX, a gente pode alterar um pouco mais esse processo. Guerra é bom para quem? Em termos de Estado, para ninguém. Ela pode ser melhor e sempre vai ser melhor para quem fabrica armas. Entendeu? Então, indústrias de armamentos estão produzindo, desde o final do século XIX, grandes quantidades de armas
com novas tecnologias, muita munição, muito armamento, né? E se você produz algo em escala industrial, o que você precisa fazer? Vamos voltar em Revolução Industrial. Quando você produz algo em grandíssima escala, o que você precisa fazer com essa produção? Vender. Bacana? E quando você produz arma, você precisa fazer o quê? Usá-las. Entenderam? Então, onde essas armas serão usadas? No iminente conflito. Ficar comprando arma para ficar estocando arma não vale a pena. Então, você provoca um conflito. Para que este conflito ocorra, você utilize as armas já produzidas e compre cada vez mais armas que serão produzidas. É assim que funciona a indústria da guerra. Entenderam? É simples. Né? Tem uma frase de um artista que eu gosto muito, que chama Roger Waters, que é o líder, né, o fundador do Pink Floyd. E o Roger Waters, ele teve aqui em 2018, no final do ano, e eu fui no show dele e tal, e o show dele foi uma parada muito, muito massa, muito louca, aparatos tecnológicos e tal, e ele veio com uma pegada antifascista, de resistência e tal, anti-guerra e tudo. Vocês que falam inglês ou entendem inglês, escutem uma das obras-primas do Pink Floyd, que se chama The Wall, que é o disco The Wall, que tem talvez a música mais famosa deles, que é Another Brick in the Wall, e o disco ele é um manifesto mesmo contra a guerra e contra a opressão, né, contra o fascismo, porque o Waters, ele perdeu o pai na Segunda Guerra Mundial, o pai dele lutou pelo exército britânico na Segunda Guerra Mundial, e ele não teve tanto contato com o pai por causa disso, ele era muito novo, né, então umas coisas bem legais que vocês vão entender. E uma das frases que ele falou, por exemplo, quando ele estava fazendo show pelo mundo todo, era que todo o orçamento gasto pelos países em armas dava para comprar alimentos e investir em educação para todos os países do mundo que necessitassem. E ainda sobrava dinheiro. Então, isso é muito interessante, que a gente não faz essas contas, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles gastam 40% a mais nas Forças Armadas, tá? Juntando todas as Forças Armadas americanas, eles gastam 40% a mais em termos orçamentários do que todos os países do mundo juntos. Juntos. Nós estamos falando de países riquíssimos, como China, como Rússia, como União Europeia. Então, se você juntar todo o orçamento militar de todos os países da União Europeia, juntar o orçamento militar da China, juntar o orçamento militar da Rússia, juntar o orçamento militar de outros países importantes do mundo, os Estados Unidos ainda gastam 40% mais do seu orçamento do que todos esses países juntos. Então, assim, é um troço absurdo, né? E para quem já foi nos Estados Unidos, ou para quem já morou nos Estados Unidos, sabe que existe desigualdade social, existe pobreza nos Estados Unidos. A gente tem uma visão muito romântica de que nos Estados Unidos é a oitava maravilha do mundo, e não é. Tá? Existe muita pobreza nos Estados Unidos, muitíssima pobreza. Né? E, por exemplo, a gente tem visto isso a olhos nus, assim, com a pandemia, quando a gente tem falado repetidamente, principalmente em redes sociais, para nós defendermos o SUS aqui no Brasil. Né? Uma menina, acho que viralizou, não sei se no Instagram, no Twitter, onde foi, que ela postou as agulhas de insulina dela, e ela gasta um absurdo, milhares, centenas de milhares de dólares por ano com o aparelhinho e as agulhas, o aparelhinho com as agulhas e a insulina, sendo que aqui é distribuído gratuitamente, né? Então, assim, é muito fácil reclamar do imposto do iPhone, né? Mas esse imposto do iPhone, bem ou mal, ele é reinvestido no estado de bem-estar social brasileiro, tá? Então, isso é muito importante de se ressaltar.
a gente tem que defender. Mas também a quantidade de benefícios que eles dão é absurdo. Benefício em que sentido, Maria Clara? Você está falando de, por exemplo, recolhe impostos e... Como é que se diz? Você tem esses impostos, eles são revertidos em benefícios, é isso que você quer dizer? Ah, não, para os caras do Exército. Entendi. Bacana. Não, benefício enquanto o cara tá lá dentro, né? Isso, enquanto o cara tá lá dentro. Porque a gente já tem visto vários documentários, filmes e o que quer que seja, de que quando o cara, ele volta de conflitos, por exemplo, no Iraque, no Afeganistão, o estresse pós-traumático é tão grande que os planos de saúde, né, nos Estados Unidos, os seguros de saúde nos Estados Unidos não cobrem, porque é muito caro os tratamentos psicológicos e psiquiátricos dos veteranos de guerra, né? E a gente já viu vários filmes que os veteranos, eles sofrem com isso. Vietnã, Afeganistão, Iraque, Coreia, caralho, é quatro, é muito doido. Beleza. Entendi, Lucas. Tem mais prazos oficiais temporários. Vamos lá. Aqui, então, 28 de junho de 1914. Sarajevo, tá? Sarajevo, que ficava na Bósnia. O que foi, Nara, que você tá rindo? Que eu não comentei o negócio do Lucas, que hoje em dia os Estados Unidos têm mais prazos oficiais temporários? É porque eu tenho que passar. Vamos lá. Se liga aqui. Vocês riem de mim à toa. Sim, é para haver menos gasto, eu entendo. Só que ao mesmo tempo que os caras gastam menos com pessoas, eles vão gastar mais com armamento. A utilização de drones, de aviões não tripulados, caraca, que os caras vão usar para evitar gasto com pessoas, né? Mais com máquina. Automação da guerra. Bom, em Sarajevo, que nessa época, hoje Sarajevo é a capital ainda, né? Capital da Bósnia. A Bósnia era dominada pelo Império Austro-Húngaro. Prestem muita atenção para vocês entenderem isso aqui. Então, o arquiduque, né, Francisco Ferdinando, tem até uma banda de rock que é em homenagem a ele, porque em alemão, né, o nome dele é Franz Ferdinand. O Francisco Ferdinando, ele vai fazer uma visita, ele é o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Beleza? Então, o pai dele já está muito velho, inclusive, ele já está na iminência ali de assumir o trono. Ele vai até Sarajevo, vai fazer uma visita a Sarajevo, e ele e a esposa são alvejados por um militante de um grupo denominado pelos austríacos, né, como terrorista, né, e denominado como grupo de resistência pelos bósnios e principalmente pelos sérvios. Esse grupo é o chamado Mão Negra. Então, esse jovem, ele vai matar os dois, né, vai dar um tiro nos dois, tanto no Francisco Ferdinando quanto na sua esposa. Os dois vão ser assassinados, e aí nós temos o estopim da guerra, porque ao ser preso, esse jovem, ele vai pegar e morder uma cápsula de cianeto, de veneno. Só que essa cápsula de cianeto, ela não vai fazer efeito, ele não morre. Então, no interrogatório, ele vai assumir que parte do Mão Negra, que era um grupo separatista sérvio, né, que lutava pela independência da Bósnia, porque são povos eslavos, e quando falam povos eslavos, o que você pensa? Influência da Rússia, pan-eslavismo contra pan-germanismo. Então, a partir deste processo, o que a gente tem? A responsabilidade deste estudante bósnio, que pertence ao grupo nacionalista sérvio, como eu disse para vocês, o Mão Negra. Aí, você tem o Império Austro-Húngaro culpando a Sérvia e declarando guerra à Sérvia. Lembra da política de alianças? Então, quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia,
O que a Alemanha, parte da Tríplice Aliança, vai fazer? Declara-se solidária à Áustria-Hungria e declara guerra à Sérvia. A Rússia, dentro da política de pan-eslavismo, vai fazer o quê? Apoia a Sérvia e declara guerra à Áustria-Hungria, consequentemente, à Alemanha. Beleza? A França e a Inglaterra, que não tinham porra nenhuma a ver com o assunto, vai fazer o quê? Declaram guerra à Alemanha, porque são parte da Tríplice Entente. E se um membro da Tríplice Entente, assim como um membro da Tríplice Aliança, entrou numa guerra, os outros vão em socorro. Então, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Beleza? A Alemanha declara guerra junto à Áustria-Hungria, porque parte da Tríplice Aliança declarou guerra a um país, a outra também vai entrar. Beleza? Aí, a Rússia, em solidariedade à Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria. França e Inglaterra, em solidariedade à Rússia, porque são parte da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente, vão fazer o quê? Declarar guerra à Alemanha, Áustria-Hungria. E a Itália? A Itália ficou na dela. A Itália declarou-se neutra, porque não, como que eu diria, não tinha interesse nesse conflito, já que não tinha nada a ver com ela. Beleza? Então, a gente tem este processo, né, o estopim da guerra causado pelo assassinato do Francisco Ferdinando e todo este emaranhado de países que vão colocarem-se ali ao lado de seus aliados, beleza? De ambos os lados ali. Bacana? Alguma dúvida até aqui, pessoal, por gentileza? Nenhuma? Beleza, então. Tranquilo. Então, agora a gente vai para o conceito de guerra total. E isso é muito interessante de se entender. Beleza? Quando eu falei lá no início da aula, na hora que eu comecei a gravar, sobre a importância da Primeira Guerra Mundial por causa da escala industrial da guerra, tanto em termos de gastos, utilização de armamentos, do número de mortos, do número de mutilados, né? Ou seja, de tudo que é causado pela guerra, a gente tem, então, de entender, né, o conceito por trás disso. E a Primeira Guerra Mundial, ela é a primeira guerra que a gente tem ela com essa característica de guerra total. E qual que é o conceito de guerra total? Tá? É um conceito moderno de conflito. O alcance ele é ilimitado, beleza? E todas as partes envolvidas, elas vão se mobilizar totalmente. Todos os seus recursos, sejam eles humanos, industriais, agrícolas, militares, naturais, tecnológicos, todos os recursos destes países envolvidos na guerra, que está começando, serão completamente voltados para a guerra. Beleza? Então, dentro deste conceito, nós temos a indistinção entre alvos civis e militares. Se é meu inimigo, ele tem que ser destruído. Então, a partir deste contexto da indistinção de alvos civis e militares, você tem a suspensão de valores morais e códigos éticos. Então, por exemplo, isso é muito interessante. Por quê? Porque em qualquer conflito, você tem, seja ele civil ou dentro de um próprio país ou entre países, você tem, como que eu diria, aqueles que mais sofrem. E geralmente são mulheres e crianças.
Porque os homens vão para a guerra, né? E aí tem até mudanças importantes na Primeira Guerra Mundial que vai mudar a maneira como enxergar a mulher, inclusive, tá bom? Então, você tem suspensão de valores morais e éticos, você mata indiscriminadamente, né? Eu vejo ali, por exemplo, um comboio de mulheres, crianças fugindo da guerra. Eles são o quê? Alemães? Eu sou inglês? Mato. Mato todo mundo. São alemães, são meus inimigos. Aquela criança ali, ela pode ser um futuro soldado, né? Então, e vai criar o ideal de revanchismo. Então, eu vou matar. Lembrando que o revanchismo está muito presente, inclusive, nos franceses. Né? Os franceses estão com ódio mortal dos alemães. Beleza? O Estado mobiliza todos os recursos humanos e materiais para a guerra, como eu disse para vocês. Né? Cria-se o ideal de economia de guerra. Isso é muito legal. Então, por exemplo, uma fábrica de barcos passa a produzir barcos para a guerra. Uma fábrica de moedas, melhor, uma fábrica de chaveiro vai produzir munições. Uma fábrica de grampeadores, ela vai produzir pistolas, né? Então, assim, tudo é voltado para a guerra. E aí tem uma parada muito interessante que implica no Brasil, que o Hudson vai falar para vocês também, que é o quê? A política de substituição de importações. Né? O governo Venceslau Braz, aqui no Brasil, que ele é eleito em 1914, ele vai ficar os 4 anos da guerra como presidente. O Brasil depende dos produtos industrializados, né? Da Inglaterra, principalmente, porque o Brasil é um país agroexportador. E aí, o que o Brasil vai fazer? A economia está toda voltada para a guerra dos países envolvidos. E aí, o que o Brasil faz? Essas economias não exportam mais para o Brasil. E aí, o Brasil vai fazer o quê? A palavra fugiu aqui. Estimular a criação de indústrias aqui dentro. Mas que indústrias são essas? Indústrias de bens de consumo não duráveis. Majoritariamente indústrias têxteis, indústrias alimentícias, que precisa de muita mão de obra, inclusive. E a gente vai ter também, fugindo da guerra, a chegada de muitos imigrantes, sejam eles italianos, sejam eles alemães, sejam eles de outros países. Beleza? E aí, a gente tem, então, essa política de substituição de importações, de bens de consumo não duráveis, e que são indústrias que precisam de pouca capacidade técnica e tecnológica, e produtos que necessitam de uma capacidade técnica tecnológica maior, eles serão, o Brasil ele muda de fornecedor, deixa de comprar da Inglaterra, da Europa, e passa a comprar dos Estados Unidos. Beleza? Isso não é feito só aqui, isso é feito em outros países também, subdesenvolvidos na época. Tudo bem? Então, você tem aí a economia de guerra sendo praticada, os homens, e aí vem a parada mais interessante, que eu vou repetir isso daqui a pouco. As mulheres, elas vão, em grande parte, aquelas que estão nas cidades, principalmente, elas vão assumir os postos de trabalho dos homens nas indústrias, enquanto os homens estão na guerra. Beleza? E aí você tem, inclusive, né, aquela figura que é famosa, da mulher com um macacão, com um negócio na cabeça, com a mãozinha cruzada, né, fazendo símbolo de força assim, e lá escrito we can do it, né, nós podemos fazer, né, ou seja, nós podemos, a gente pode tudo, né, a mulher pode tudo, e mostrando a questão da força. Essa mulher, inclusive, ela morreu em 2018, né, a mulher que se viu de modelo para aquela foto, né, a foto / pintura, que ficou famosa aí. Mobilização civil e propaganda, então as pessoas elas são mobilizadas através da propaganda, isso vai ser amplamente utilizado no período entre guerras e também na Segunda Guerra Mundial, né, os alemães vão usar isso de maneira absurdamente bem elaborada, a máquina de propaganda nazista ela é muito forte, muito poderosa, e é muito legal isso, porque a propaganda ela é tudo. E aí,
você mobiliza as pessoas a lutar contra o inimigo. Hoje em dia, essa propaganda estatal, essa propaganda dos países, partidos, o que quer que seja, geralmente mobiliza a sociedade civil contra um inimigo invisível. Não é de hoje, né, desde o século XIX, mas há sempre uma mobilização contra o inimigo invisível comum aos países capitalistas, que é o comunismo. Neste caso, nós temos inimigos visíveis. A Alemanha, a Inglaterra, a França, a Rússia, a Áustria-Hungria, né, a Itália, o Império Turco-Otomano. Então, assim, são inimigos que são visíveis, são os estados ali inimigos. Mas, desde muito tempo, você tem essa mobilização e propaganda muito forte contra esses inimigos invisíveis, né? E o comunismo é o maior de todos. Beleza? Você tem objetivos totais, né? Voltando só um pouquinho aqui no negócio da propaganda, que eu falei, o negócio da figura da mulher é propaganda. Você vai ter uma propaganda famosa na Primeira Guerra Mundial para mobilizar a sociedade, que é quando os Estados Unidos entram na guerra, em 1917, que aí você tem o tio Sam apontando, né, olhando nos olhos, né, aqueles quadros que parece que a pessoa está olhando, que a figura está olhando para você em todos os ângulos, apontando o dedo e com a frase embaixo, I want you, né, eu preciso de você, para a campanha de alistamento. A Grã-Bretanha vai fazer essa campanha também e tal. Então você tem uma mobilização muito grande da população civil através da propaganda. E tem os objetivos totais. A vitória total, as rendições incondicionais. Eu me rendo. Eu me rendo sob uma condição. Eu quero que vocês parem de matar as nossas crianças. Não quero saber disso não. Vamos matar. Entendeu? Não, você não tem força para poder exigir nada. Você não tem direito de exigir nada. A derrota é iminente. Ou você se rende sem colocar nenhum tipo de condição, ou você é destruído, né? Então a ideia é exatamente essa: a humilhação do oponente, a humilhação do inimigo, fazendo com que ele se renda sem nenhum tipo de condição, ou vencendo a guerra de forma total, destruindo totalmente toda a infraestrutura do país inimigo, né? A destruição a ideia de vitória total é um negócio muito bacana, que é o seguinte: não é destruir apenas as fábricas, estradas, pontes, o que quer que seja, é destruir o moral. Lembra dos nacionalismos exacerbados? A minha nação é melhor do que a sua? Eu vou te destruir facilmente? Não. Então, tipo, eu vou destruir isso, eu vou destruir esse sentimento, eu vou te humilhar, entendeu? Essa é a ideia. Eu não vou apenas destruir a infraestrutura do seu país, eu vou destruir o seu moral, eu vou destruir o seu amor pela sua pátria, tá? Então, eu vou te destruir psicologicamente. É essa a ideia de humilhação, beleza? Aí, nós temos, então, aqui, no desenrolar da guerra, os primeiros movimentos, né? Os primeiros meses, perdão. Você tem um intenso movimento de tropas, né? Então, aqui no mapa, deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês. Olha só. Aqui, então, temos as tropas dos impérios centrais mobilizando-se, né? Em regiões fronteiriças, né? Então, por exemplo, aqui em verde, né, os impérios centrais e os apoiantes dos impérios centrais mobilizando suas tropas para regiões onde eram dominadas ou, né, as regiões controladas pelos membros da Entente, né? Então você tem mobilização do exército alemão, por exemplo, para Alsácia-Lorena, beleza? E depois você tem a ofensiva dos aliados para a mesma região, tá bom? Onde você tem a delimitação das trincheiras, que eu vou falar daqui a pouco. Então, quando você tem um avanço alemão sobre a França, a defesa francesa dos alemães, a mesma coisa nas regiões aqui, a partir de 1915, o exército, o Império Austro-Húngaro vem para o norte da Itália, e a Itália vai se defender, porque agora ela é parte da Entente. Então, você tem exército alemão e húngaro lutando contra o exército russo,
aqui na frente oriental. Então você vai ter aqui várias frentes de batalha. As principais são essas aqui entre França e Alemanha e entre Rússia e Alemanha e Áustria-Hungria. Tudo bem? Bem, a gente tem esses primeiros meses de movimentação, crença na superioridade de uma nação em relação à outra, tá? Peraí. Crença da superioridade de uma nação em relação à outra. Então, esses caras, eles são ligados a uma ideia de que minha nação ela é tão poderosa que rapidamente essa guerra vai acabar. É uma questão de meses, tá? Para ela acabar. Né? Então, a ideia de que seria uma guerra bem curta. Isso não acontece. É uma guerra que vai ter duração de 4 anos. Beleza? E há um equilíbrio de forças quando essas duas principais forças, França, continentais, né? Porque a principal força armada do mundo na época era a Inglaterra, mas a Inglaterra é uma ilha. Então, no continente europeu, você tem essas duas principais forças, que é a Alemanha e a França, avançando uma sobre a outra e equilibrando as forças no que a gente vai denominar de guerra de fronteiras, tá? Em 1915, Itália rompe com a Alemanha, né? A França e a Inglaterra oferecem aos italianos territórios coloniais, uma promessa que nunca vai ser cumprida, beleza? Guardem isso. Então, a Itália muda de lado, trai a Tríplice Aliança e entra na Tríplice Entente. Os Estados Unidos, eles vão entrar na guerra em abril de 1917, devido a ataques de submarinos. Eu coloco submarinos aqui, mas naquela época não tinha o nome de submarinos, tá? Eles tinham o nome de U-boats, tá bom? E aí, você tem esses submarinos alemães, atacam navios estadunidenses, eles atacavam todo ou qualquer navio que passasse na região ali do Canal da Mancha, no Mar do Norte, tudo, porque imaginava que eram os Estados Unidos trazendo suprimentos para os ingleses. Então, eles atacavam todos os navios, né, que conseguissem atacar. Só que o estopim para os Estados Unidos entrarem na guerra foi o afundamento, né, foi o naufrágio do navio transatlântico Lusitânia. O Lusitânia, ele afundou perto da costa da Irlanda, faltava 20 quilômetros para eles chegarem, quando um submarino alemão lançou um torpedo que afundou o navio. Esse navio, ele era o segundo maior navio do mundo, já construído no mundo para transporte de pessoas. Ele só era menor do que o Titanic. Então, ele era o maior transatlântico do mundo na época. Beleza? E ele era estadunidense, não era inglês. Tá? Muitos morreram, várias pessoas morreram no naufrágio deste navio. E o naufrágio desse navio, com a morte de milhares de cidadãos americanos, eles levam à entrada dos Estados Unidos na guerra. Estela, tá travando? Ó, eu coloquei minha carinha aqui, eu tô vendo minha carinha aqui no vídeo, e para mim não tá travando não, porque eu percebo quando trava. Entendeu? Porque às vezes aparece só minha foto, né? Aí não tá travando não. Mas quem que falou? Foi Maria Clara? O que você perdeu, Maria Clara? Você perdeu o quê da explicação? Você quer que volta? Estela também? Tá travando não? Estela. Lucas. Vocês perderam alguma coisa da explicação? Quer que volta? Não, beleza. Nem sei o que perdi, porque não sei o que perdi. Ah, beleza. Você dá uma olhada na gravação depois, Lucas? E qualquer coisa você tira dúvida na monitoria hoje, beleza? Então vamos prosseguir aqui. E a entrada dos Estados Unidos na guerra, ela vai ser muito importante, porque em outubro de 1917, a gente tem a saída da Rússia.
a Rússia, que em fevereiro de 1917, ela vai ter um processo revolucionário dentro do país, né, que vai ser a primeira Revolução Russa, denominada Revolução Menchevique, com a promessa dos mencheviques de sair. Eu não vou adentrar muito na ideia de mencheviques e bolcheviques, porque a gente vai ter aula de Revolução Russa. Existe a promessa de saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, coisa que não vai acontecer, porque ingleses e franceses conseguem convencer os mencheviques a se manterem na guerra para poder, em troca de territórios. E aí eles vão se manter. Os bolcheviques começam a lutar contra essa ideia. O Lenin vem com o slogan paz, pão e terra, a partir de abril, nos chamados comícios de abril, quando ele consegue convencer o proletariado e o campesinato russo de que a guerra era ruim para a Rússia, né? As pessoas estavam morrendo de fome, a Rússia tinha um exército frágil, a Rússia era muito utilizada por conta do seu tamanho populacional e do seu tamanho territorial. E aí, em outubro, com a Revolução Bolchevique, né, com a ascensão do Lenin e dos bolcheviques ao poder, ele vai cumprir a sua promessa, e a primeira medida que ele faz é retirar a Rússia da guerra. E, com essa retirada, em 1918, em março de 1918, ele assina com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. Então, este tratado faz com que a Rússia não enxerga mais a Alemanha como uma inimiga e a Alemanha não enxerga a Rússia como uma inimiga. Então, você tem a oficialização da saída do exército russo da guerra, apesar de já terem saído. Tudo bem? E aí os Estados Unidos reequilibram, né, as forças, mantendo-se na guerra. Lembrando que nós vamos ter um país da América, apenas 2 países da América entram na guerra, os Estados Unidos e um outro país chamado Brasil, mas na Primeira Guerra Mundial o Brasil não tem tanta efetividade em termos de luta e tal, porque o Brasil ele só vai chegar em 1918 com um corpo médico, né, médico e de enfermaria, para auxiliar ali os soldados principalmente na França. Só que o Brasil vai ter uma importância muito grande reconhecida pelos europeus nesse sentido, porque o Brasil monta um hospital de campanha em Paris que vai atender principalmente os feridos na guerra química, na utilização do gás cloro e do gás mostarda. Beleza? Bom, aqui. Eu vou parar por aqui, porque vocês têm a aula da Raquel daqui a pouco, né, às 10, e já são 9h52. E aqui nós vamos falar, deixa eu só ver um negocinho aqui. Não, então eu vou falar só da Guerra das Trincheiras aqui, para explicar legal. 1915, 1918, aqui vocês podem ver as imagens, né, das guerras de trincheiras. Trincheiras são exatamente isso que vocês estão pensando, são buracos horizontais, né, eles vão fazer os buracos na terra, e eles são horizontais, eles são canaletas mesmo, que podem ter ali de 1,80 m a 3 metros de profundidade, em que os soldados vão ficar ali dentro, sem nenhum tipo de higiene, cuidado, né, com a higiene e com assim, questão de doenças, espalhamento de doenças. Os caras vão ficar ali no inverno, no verão, o que quer que seja, sem movimentar 1 centímetro sequer, beleza? E isso vai, inclusive, né, diminuir a imunidade, o sistema imunológico dos soldados, ele vai ficar mais frágil, e mal acondicionados nessas trincheiras, quando eles voltam para casa, até, na verdade nem para casa, mas no meio da guerra, em 1918, a gente vai ter a facilitação da propagação de uma epidemia, a epidemia do H1N1, que vai ser denominado de gripe espanhola, beleza? Que vai matar em torno de 50 milhões de pessoas, de 20 a 50 milhões de pessoas no mundo todo. A gripe espanhola, ela mata mais do que a própria guerra. Beleza? Tranquilos? Bom, a guerra de trincheiras, ela é muito importante, porque é o que delimita esse equilíbrio de forças. Tem uma historinha bem legal para a gente terminar aqui,
de uma trincheira britânica e uma trincheira alemã, que no Natal de 1916, o comandante da trincheira britânica, ele consegue um momento de trégua para conversar com o comandante da trincheira alemã, e eles decidem passar o Natal juntos. Era Natal, e eles fizeram uma trégua de 24 horas, e eles tiraram os arames farpados no campo que tinha entre uma trincheira e outra, pegaram ali todos os suprimentos de cada trincheira, os seus cozinheiros e tal, as bebidas, aquela coisa toda, e eles fizeram uma festa de 24 horas, ceiaram juntos no Natal de 1916, e depois de 24 horas, eles voltaram à normalidade da guerra, ou seja, colocaram ali os arames farpados e tal, e voltou cada um à sua posição de tentar matar o outro. Beleza? Bom, como eu disse, essa parte dessa matéria é bem grande. Eu espero que vocês tenham entendido, bacana. Nós vamos a partir, então nós fomos até a metade dos slides, olha aí, slide 12 de 24. E aí a gente passa para as novas tecnologias que serão utilizadas, começa, né, a partir das novas tecnologias que serão utilizadas a partir de 1914. Beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha tudo dado certo. Qualquer dúvida, eu estarei às 14h na live. E espero que vocês tenham uma boa semana, tudo de bom para vocês. Um grande abraço e até semana que vem. Beleza, galera? Beijão para todos. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Daqui a pouco tá tudo no Canvas. Um grande abraço.